O sol da tarde batia forte naquele parquinho, criando sombras compridas nas árvores que balançavam suavemente com a brisa. Lucas segurava o filho nos braços, caminhando de um lado para o outro, tentando de tudo para acalmar aquele choro que já durava mais de 20 minutos. O menino de 9 meses, com o rostinho vermelho e os olhinhos inchados de tanto chorar, se debatia contra o peito do pai, recusando a mamadeira, recusando o brinquedo favorito, recusando absolutamente tudo. Lucas sentia o peso da exaustão em cada músculo do corpo. Fazia 3 meses que ele enfrentava aquilo sozinho, desde que perdeu a esposa em um acidente que mudou sua vida completamente. Aos 36 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma empresa próspera que herdara do pai, carros importados, uma mansão enorme. Mas nada disso servia para acalmar o filho, que chorava desesperado em seus braços. Nada disso ensinava um homem a ser pai e mãe ao mesmo tempo. As outras pessoas no parquinho começavam a olhar. Algumas mães trocavam sussurros, outras desviavam o olhar com pena. Lucas sentiu as bochechas queimarem de vergonha e desespero. Ele era bom em negócios, em fechar contratos milionários, em tomar decisões que movimentavam fortunas, mas ali naquele momento ele se sentia completamente perdido e incapaz. Foi quando ela apareceu. Camila tinha acabado de sair do trabalho, ainda vestia o uniforme simples da lanchonete, onde passava longas horas todos os dias. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desfeito, e ela carregava uma sacola com algumas compras do mercado. Tinha apenas 26 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade que vinha de quem precisou crescer rápido demais, de quem conhecia o peso das contas no fim do mês e o valor de cada centavo ganho com muito suor. Ela parou ali perto do parquinho porque era seu caminho de sempre, o atalho que a levava para o pequeno apartamento onde morava sozinha. Mas o choro daquele bebê a fez parar. Não era um choro comum, era um choro de desespero, daqueles que parecem não ter fim, e algo dentro dela se mexeu. Camila sempre teve esse dom estranho com crianças, uma conexão que ela mesma não sabia explicar. Sem pensar muito, ela se aproximou. Lucas estava de costas, balançando o menino com movimentos cada vez mais desesperados. Ela tocou levemente no ombro dele, e quando ele se virou, ela viu o cansaço profundo estampado naquele rosto bonito, a barba por fazer, os olhos vermelhos que pareciam não dormir havia dias. "Posso tentar?" ela perguntou, com uma voz suave que cortou o ar pesado daquele momento. Lucas hesitou. Uma estranha querendo pegar seu filho, mas algo no olhar daquela mulher, algo genuíno e caloroso, fez com que ele assentisse com a cabeça, passando cuidadosamente o pequeno para os braços dela. O menino continuou chorando por alguns segundos, mas então Camila começou a fazer algo diferente. Ela não tentou distraí-lo com brinquedos ou falas exageradas. Apenas o segurou firme contra o peito, começou a balançar com um ritmo específico, devagar e constante, e cantarolou baixinho uma melodia que parecia vir de um lugar muito profundo da memória. E então aconteceu algo que Lucas não acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. O choro foi diminuindo, até que se transformou em soluços pequenos. O bebê encostou a cabecinha no ombro dela, os dedinhos agarraram a blusa simples do uniforme, e em menos de 2 minutos, ele estava completamente calmo, quase dormindo. Lucas sentiu algo apertar no peito. Não era ciúme, não era frustração, era emoção pura. Aquela mulher desconhecida tinha conseguido em minutos o que ele não conseguia em horas. Ele sentiu os olhos arderem e precisou desviar o olhar, engolindo em seco para não deixar que as lágrimas caíssem ali, na frente de todos. "Como você fez isso?" ele perguntou, a voz saindo rouca. Camila sorriu, aquele sorriso simples e genuíno que iluminava o rosto cansado. "Não sei explicar. Sempre tive jeito com crianças. Acho que elas sentem quando alguém está relaxado, sabe? Quando estamos tensos, elas ficam tensas também."
Lucas assentiu, ainda processando o que acabara de acontecer. O filho agora respirava tranquilo, completamente entregue ao sono nos braços daquela estranha que tinha aparecido do nada como um anjo enviado para salvá-lo da própria incompetência. "Eu sou Lucas", ele disse, estendendo a mão. "Camila", ela respondeu, apertando a mão dele com delicadeza, cuidando para não acordar o bebê. Eles ficaram ali parados por um momento, sem saber exatamente o que dizer. O parquinho continuava sua rotina ao redor deles, crianças brincando, mães conversando, mas para Lucas e Camila, o mundo tinha parado naqueles instantes. "Você tem filhos?" Lucas perguntou, quebrando o silêncio. "Não", Camila respondeu, balançando a cabeça, "mas sempre cuidei de crianças. Minha mãe tinha uma creche em casa quando eu era pequena, antes de ela ficar doente. Eu cresci cercada de bebês e crianças pequenas." Lucas percebeu a tristeza que passou rápido pelos olhos dela ao mencionar a mãe, mas não quis ser invasivo. "Você salvou minha vida hoje", ele disse, e não estava exagerando. "Sério mesmo, eu não sei mais o que fazer. Faz 3 meses que estou sozinho com ele, e cada dia parece mais difícil que o anterior." Camila olhou para o bebê adormecido em seus braços, acariciando levemente os cabelinhos macios. "É filho único?" "É. A mãe dele, ela faleceu há 3 meses. Acidente de carro." "Sinto muito", Camila disse, e Lucas viu que ela realmente sentia, não era aquela condolência automática que as pessoas ofereciam. "Deve ser muito difícil para vocês dois." "É", Lucas admitiu, e pela primeira vez em meses, ele se permitiu ser vulnerável na frente de alguém. "Eu não sei o que estou fazendo. Tenho babás, enfermeiras, todo tipo de ajuda que o dinheiro pode pagar, mas nenhuma delas consegue acalmá-lo assim. E eu me sinto o pior pai do mundo." Camila o olhou com uma compaixão que aqueceu algo dentro dele. "Você não é o pior pai do mundo. Você está aqui tentando, se importando, isso já é muita coisa." Eles conversaram mais um pouco ali no parquinho, enquanto o bebê dormia tranquilo. Camila precisava ir, tinha coisas para fazer em casa, contas para organizar, roupa para lavar antes do próximo turno na lanchonete. Mas algo naquele encontro tinha tocado os dois de uma forma estranha e inesperada. Quando ela devolveu o bebê para Lucas, tomando cuidado para não acordá-lo, seus dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha, algo que não sentia há muito tempo, desde antes de tudo desmoronar. "Obrigado, Camila. Sério mesmo. Você não imagina o quanto isso significou para mim." "Foi um prazer", ela respondeu, e realmente parecia ter sido. Havia um brilho nos olhos dela, aquele brilho de quem fez algo bom, algo que importou. Eles se despediram ali, cada um seguindo seu caminho. Camila voltou para sua rotina simples, para o apartamento pequeno, onde morava sozinha desde que a mãe faleceu 2 anos antes, deixando dívidas que ela ainda estava pagando. Lucas voltou para a mansão enorme, onde o silêncio ecoava pelos corredores largos e vazios. Mas naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, o bebê dormiu tranquilo a noite toda. E Lucas ficou acordado até tarde, pensando naquela mulher de uniforme simples e sorriso genuíno que tinha aparecido do nada e mudado algo dentro dele. Nos dias seguintes, Lucas se pegou voltando àquele parquinho no mesmo horário, esperando encontrá-la novamente. Mas ela não aparecia. 1 semana se passou, depois 2. Ele começou a achar que tinha sido apenas um encontro casual, uma daquelas coincidências da vida que acontecem uma vez e nunca mais se repetem. Até que um dia, quase 1 mês depois, ele a viu novamente. Camila estava sentada em um dos bancos do parquinho, comendo um sanduíche simples durante o intervalo do almoço. Ela tinha meia hora de descanso entre os turnos e costumava passar ali, observando as crianças brincarem, lembrando dos tempos em que a vida era mais simples.
Lucas a reconheceu imediatamente. O coração disparou no peito de uma forma que ele não esperava. Aproximou-se com o filho no carrinho, o menino agora acordado e curioso, olhando tudo ao redor com aqueles olhinhos grandes e brilhantes. Camila. Ela levantou o olhar e sorriu ao reconhecê-lo. Lucas. Oi, como vocês estão? Bem, muito melhor, ele respondeu, sentando-se ao lado dela no banco. O bebê imediatamente estendeu os bracinhos na direção dela, como se lembrasse daquela pessoa que o tinha acalmado com tanto carinho. Camila riu, uma risada leve e musical. Ele lembra de mim. Ele não é o único, Lucas disse, e houve algo no tom da voz dele que fez Camila olhar para ele de um jeito diferente. Eles conversaram por aquela meia hora que ela tinha de intervalo. Lucas descobriu que ela trabalhava em 2 empregos, a lanchonete durante o dia e algumas horas de limpeza em escritórios à noite, sempre correndo de um lugar para o outro, sempre cansada, mas nunca reclamando. Camila descobriu que Lucas dirigia uma empresa de tecnologia, que tinha herdado do pai, mas que nos últimos meses tinha deixado tudo nas mãos dos gerentes porque não conseguia focar em nada além de cuidar do filho. Havia uma conexão crescendo entre eles, algo que ia além das palavras. Era no jeito que ele a olhava, como se ela fosse algo precioso e raro. Era no jeito que ela sorria para o bebê, com um amor genuíno que não podia ser fingido. Quando o intervalo dela terminou, Lucas fez algo impulsivo. Você pode vir jantar na minha casa hoje à noite? Nada demais, só um agradecimento por aquele dia. E o pequeno aqui adoraria ver você de novo. Camila hesitou. Ela sabia que provavelmente não era uma boa ideia se envolver com alguém claramente de outro mundo, alguém que vivia uma realidade completamente diferente da dela. Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que era difícil de ignorar. Tudo bem, ela respondeu finalmente. Que horas? 8 horas? Posso mandar um motorista te buscar. Camila balançou a cabeça. Não precisa. Me passa o endereço que eu vou de ônibus. Lucas quis argumentar, mas viu a determinação nos olhos dela e não insistiu. Anotou o endereço em um papel e entregou a ela, seus dedos se tocando novamente, aquele mesmo arrepio de antes. Aquela noite mudaria tudo, porque enquanto Lucas preparava a casa para receber Camila, escolhendo cuidadosamente o que servir, imaginando como seria ter alguém para conversar depois de tanto tempo sozinho, havia alguém que observava tudo com olhos críticos e desconfiados. A mãe de Lucas tinha chegado de viagem naquela tarde. Ela morava em outra cidade, mas vinha visitá-lo frequentemente desde a morte da nora, preocupada com o filho e com o neto. Quando Lucas mencionou casualmente que tinha convidado uma amiga para jantar, ela não pensou muito nisso. Mas quando viu pela janela uma moça simples, descendo de um ônibus na esquina, caminhando até o portão da mansão, com uma roupa modesta e um jeito acanhado, algo dentro dela se acendeu. Aquela mulher não era do mundo deles, e alguma coisa dizia para ela que isso ia dar problema. Camila parou em frente ao portão enorme, olhando para a mansão que se erguia imponente atrás dos muros altos. Ela sabia que Lucas tinha dinheiro, mas não imaginava que fosse tanto assim. Por um momento, pensou em dar meia volta e ir embora. Aquele não era seu mundo, aquelas pessoas não eram como ela. Mas então pensou no bebê, naquele rostinho que tinha se acalmado em seus braços, e respirou fundo antes de tocar a campainha. Um segurança atendeu pelo interfone, e momentos depois o portão se abriu com um ruído eletrônico. Camila caminhou pela entrada larga, passando por jardins perfeitamente cuidados, fontes decorativas, até chegar à porta principal, onde Lucas a esperava com o filho no colo. Você veio, ele disse, e havia um alívio genuíno na voz dele, como se realmente tivesse achado que ela não apareceria. Claro que vim, Camila respondeu, sorrindo quando o bebê estendeu os bracinhos para ela novamente. Posso.
Lucas passou o filho para ela, e novamente aconteceu aquela mágica inexplicável. O menino se aconchegou contra ela como se a conhecesse há anos, como se ela fosse alguém importante e familiar. Camila sentiu o coração apertar. Havia algo naquela criança que tocava uma parte dela que estava adormecida há muito tempo. Entre, por favor, Lucas disse, conduzindo-a para dentro da casa. Camila olhou ao redor maravilhada. Tudo ali era elegante, caro, bonito. Quadros nas paredes, móveis que pareciam saídos de revistas, um lustre imenso pendendo do teto alto. Ela se sentiu completamente fora de lugar com sua roupa simples e seus sapatos gastos. Foi quando ela viu a mulher na sala de estar. Dona Helena tinha 62 anos e carregava aquela postura rígida de quem sempre teve tudo na vida. Estava sentada no sofá de couro italiano, segurando uma taça de vinho, os olhos examinando Camila da cabeça aos pés com uma expressão que não escondia o julgamento. Mãe, esta é Camila. Camila, minha mãe, Helena. Lucas fez as apresentações, parecendo não perceber a tensão que já começava a se formar no ar. Boa noite, Camila disse educadamente, tentando sorrir apesar do desconforto que sentia sob aquele olhar penetrante. Boa noite, Helena respondeu, a voz fria e medida. Lucas me falou que você ajudou com o bebê no parquinho. Muito gentil da sua parte. Havia algo no tom dela que não soava como um agradecimento de verdade. Soava mais como uma observação, uma análise, uma avaliação de algo que não estava passando no teste. O jantar foi servido por uma empregada discreta na sala de jantar enorme. Camila se sentou à mesa, ainda segurando o bebê, que não queria sair de seus braços por nada. Lucas parecia feliz, conversando animadamente sobre trivialidades, tentando deixar todos confortáveis. Mas Helena mal tocava na comida, os olhos fixos em Camila, com uma intensidade que fazia a moça se sentir cada vez menor. Então, Camila, onde você trabalha? Helena perguntou de repente, cortando uma conversa que Lucas e Camila estavam tendo sobre músicas de ninar. Trabalho em uma lanchonete no centro. Camila respondeu honestamente. E faço limpeza em alguns escritórios à noite. 2 empregos, Helena comentou, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Deve ser cansativo. É o que precisa ser feito. Camila respondeu simplesmente, sem vergonha do que era ou do que fazia. E família? Seus pais moram aqui? Camila sentiu a dor familiar apertar o peito. Minha mãe faleceu há 2 anos. Meu pai eu não conheço. Ele foi embora quando eu era bebê. Que triste, Helena disse, mas não havia compaixão real na voz. Havia aquela curiosidade fria de quem está montando um quebra-cabeça. Deve ser difícil se sustentar sozinha nesta cidade tão cara. Mãe, Lucas interveio, percebendo finalmente aonde aquilo estava indo. Por que todas essas perguntas? Só estou conhecendo a nova amiga do meu filho, Helena respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. É natural ter curiosidade sobre as pessoas que estão se aproximando da minha família. O resto do jantar transcorreu em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelas tentativas de Lucas de manter alguma conversa. Camila mal conseguiu comer, o estômago revirado pela tensão. O bebê, no entanto, continuava tranquilo em seus braços, alheio à guerra silenciosa que acontecia ao redor da mesa. Quando o jantar terminou, Helena se levantou. Foi um prazer conhecê-la, Camila. Tenho certeza de que você tem uma longa jornada até sua casa. Não queremos atrasar você. Era uma dispensa clara e direta. Camila entendeu o recado. Ela se levantou também, passando cuidadosamente o bebê de volta para Lucas. O menino começou a choramingar assim que saiu de seus braços, e Camila sentiu o coração partir. Obrigada pelo jantar, ela disse para Lucas, evitando olhar para Helena. Foi muito gentil da sua parte. Eu te levo até o portão, Lucas disse rapidamente, seguindo-a até a saída.
Quando estavam longe o suficiente da casa, longe dos ouvidos de Helena, Lucas parou. Me desculpe por minha mãe. Ela é complicada. Não precisa se desculpar, Camila disse, mas havia tristeza na voz. Eu entendo. Ela está protegendo você e seu filho. É natural. Não é sobre proteção, Lucas argumentou. É sobre preconceito. Sobre ela achar que sabe o que é melhor para todo mundo. Camila deu um sorriso triste. Lucas, olhe para mim. Olhe para onde eu vim e olhe para onde você está. Sua mãe tem razão em desconfiar. Nossos mundos são completamente diferentes. E daí? Lucas perguntou, e havia uma paixão na voz dele que a fez parar. E se eu não me importo com isso? E se a única coisa que eu vi nas últimas semanas foi que meu filho se acalma nos seus braços de um jeito que não se acalma com mais ninguém? E se eu não consigo parar de pensar em você desde aquele dia no parquinho? Camila sentiu o coração disparar. Ela também tinha pensado nele, mais do que queria admitir. Tinha sonhado com aquele bebê, tinha imaginado como seria fazer parte daquela vida, mesmo sabendo que era impossível. Não é só sobre nós dois, ela disse baixinho. Tem seu filho no meio disso. Tem sua família. Tem todo um mundo de diferenças que não vão desaparecer só porque queremos. Então você também quer, Lucas disse, dando um passo mais perto. Você também sente. Camila não conseguiu negar. Assentiu levemente com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Lucas pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Não vou deixar minha mãe ou qualquer outra pessoa decidir quem pode ou não fazer parte da minha vida. Naquela noite, quando Camila voltou para seu apartamento pequeno, ela se deitou na cama olhando para o teto, o coração confuso e esperançoso ao mesmo tempo. Tinha medo do que estava começando, mas também tinha uma sensação de que talvez, só talvez, ela tinha encontrado algo que vinha procurando a vida toda sem saber. Os dias seguintes foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Lucas começou a aparecer na lanchonete onde ela trabalhava, sempre com o bebê, sempre com aquele sorriso que fazia o estômago dela revirar. Eles conversavam nos intervalos curtos que ela tinha, ele esperava o fim do turno dela para oferecer carona, ela recusava, mas acabava aceitando porque o bebê chorava quando ela ia embora. O pequeno tinha se apegado a Camila de uma forma que surpreendia até os médicos. Era como se ele reconhecesse nela algo que precisava, algo que tinha perdido quando a mãe se foi. E Camila, por sua vez, sentia crescer dentro dela um amor maternal que não sabia que era capaz de sentir. Mas Helena observava tudo de longe, cada vez mais preocupada. Para ela, aquela moça simples era uma ameaça. Não necessariamente uma pessoa má, mas alguém que vinha de um mundo onde o dinheiro era escasso e as oportunidades raras. Como ela poderia ter certeza de que Camila não estava apenas atrás da fortuna do filho? Como poderia saber que aquele afeto todo pelo bebê não era calculado? Uma tarde, Helena pediu para se encontrar com Camila. Marcaram em uma cafeteria elegante no centro da cidade, um lugar onde Camila nunca entraria por vontade própria, porque uma xícara de café custava mais do que sua passagem de ônibus. Helena já estava lá quando ela chegou, sentada em uma mesa no canto, impecavelmente vestida como sempre. Camila sentou-se à sua frente, as mãos suando de nervosismo. Obrigada por vir, Helena começou, a voz educada mas fria. Vou direto ao ponto, porque sei que seu tempo é precioso. Quanto você quer? Camila piscou, confusa. Como assim? Quanto dinheiro você quer para se afastar do meu filho e do meu neto? 15 mil? 20 mil? Posso transferir hoje mesmo. A realidade daquelas palavras levou alguns segundos para processar. Quando finalmente entendeu o que Helena estava sugerindo, Camila sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. A senhora acha que eu estou com Lucas por dinheiro? Ela perguntou, a voz saindo trêmula de raiva e mágoa. Você é uma moça inteligente, Camila,
Vamos ser honestas uma com a outra. Meu filho é rico, muito rico. Você trabalha em 2 empregos para pagar as contas. É natural que você veja nele uma oportunidade de mudar de vida. Natural, Camila repetiu, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. A senhora nem me conhece. Não sabe nada sobre mim, sobre o que eu quero ou o que eu valorizo. Sei o suficiente, Helena rebateu. Já vi essa história muitas vezes. Moças bonitas e simpáticas que aparecem na hora certa, que conquistam a confiança, que fazem os homens acreditarem que é amor verdadeiro. E no final, sempre é sobre dinheiro. Camila se levantou da cadeira, as pernas tremendo. Sabe o que a senhora sabe sobre mim? Nada. Não sabe que eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Não sabe que trabalho até meia-noite na maioria das vezes. Não sabe que poderia ter escolhido caminhos mais fáceis quando minha mãe morreu, mas escolhi trabalhar honestamente porque é assim que ela me criou. E não sabe que quando eu olho para aquele bebê, a última coisa que eu penso é em dinheiro. Penso em cuidar dele, em vê-lo crescer, em ser alguém em quem ele possa confiar. Helena permaneceu impassível, mas algo nos olhos dela vacilou por um instante. E sabe o que mais? Camila continuou, a voz agora firme apesar das lágrimas que corriam pelo rosto. Eu nem vou contar para Lucas sobre essa conversa, porque sei que isso ia magoá-lo e colocá-lo contra a senhora, e sei o quanto ele precisa da mãe agora, mas quero que saiba que eu não sou quem a senhora pensa que eu sou. E se um dia eu não estiver mais na vida dele, não vai ser porque aceitei seu dinheiro. Vai ser porque percebi que às vezes o amor não é suficiente quando o mundo inteiro está contra. Ela saiu daquela cafeteria sem olhar para trás, as lágrimas caindo livremente agora. Não voltou para o trabalho naquele dia, ligou dizendo que estava passando mal. Foi para casa e chorou tudo o que precisava chorar, toda a frustração de ser julgada sem ter chance de se defender, toda a dor de saber que não importava o quanto ela amasse Lucas e aquele bebê, sempre haveria alguém achando que ela não era boa o suficiente. Lucas percebeu que algo estava errado quando ela começou a se afastar. Ela parava de responder mensagens tão rápido, arranjava desculpas para não vê-lo, evitava passar pelo parquinho nos horários em que sabia que ele estaria lá. E o bebê, sentindo a ausência dela, voltou a chorar inconsolavelmente, como nos primeiros dias. Foi o choro do filho que finalmente fez Lucas confrontar a situação. Ele foi até a lanchonete em um dia de chuva forte, entrou encharcado, o bebê chorando em seus braços, e caminhou direto até Camila, que estava atendendo no balcão. O que aconteceu? Ele perguntou, sem se importar com as pessoas olhando. Por que você está se afastando? Camila olhou para ele, para o bebê que chorava, e sentiu o coração partir. É melhor assim, Lucas. Melhor para quem? Para você? Para mim? Para ele? Lucas apontou para o filho que agora estendia os bracinhos desesperados na direção dela. Olha para ele, Camila. Olha o que acontece quando você não está por perto. Ele vai se acostumar, ela disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. E eu também vou me acostumar, porque não sei como fazer isso. Não sei como acordar de manhã e não pensar em você. Não sei como ver meu filho chorar e não querer te ligar. Não sei como desistir da única pessoa que fez eu me sentir vivo de novo depois de tanto tempo. As pessoas na lanchonete tinham parado de comer, todos observando aquela cena. O gerente de Camila olhava desconfortável, mas não interferia. Sua mãe me ofereceu dinheiro para eu me afastar de você. Camila disse de repente, as palavras saindo antes que ela pudesse segurá-las. Lucas ficou pálido. Ela fez o quê? Me chamou para conversar e ofereceu dinheiro. Acha que estou com você por interesse. E talvez ela tenha razão, Lucas. Talvez nossos mundos sejam diferentes demais. Talvez... Para! Lucas a interrompeu, colocando a mão livre sobre a dela no balcão. Não deixa minha mãe decidir isso. Não deixa o medo decidir. Olha para mim e me diz que não sente nada. Me diz que tudo isso foi mentira e eu vou embora.
Mas se você sente o que eu sinto, se você ama esse menino aqui do jeito que eu sei que você ama, então a gente enfrenta isso juntos. Camila olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Olhou para o bebê e viu uma criança que precisava dela tanto quanto ela precisava dele. E finalmente permitiu que o coração decidisse. Eu amo vocês dois, ela sussurrou, tanto que dói. Lucas sorriu, aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar. Então vem com a gente. Vem fazer parte da nossa família, não importa o que ninguém diga. Os meses que se seguiram foram de transformação para todos. Camila deixou um dos empregos quando Lucas insistiu em ajudá-la financeiramente, algo que ela só aceitou depois de muita discussão, e apenas porque queria passar mais tempo com o bebê que já chamava carinhosamente de seu pequeno milagre. Ela não se mudou para a mansão, manteve sua independência no apartamento simples, mas passava os dias cuidando da criança enquanto Lucas trabalhava. O menino crescia forte e feliz. Aos 15 meses, já dava os primeiros passinhos cambaleantes, sempre em direção a Camila, sempre procurando os braços dela quando caía ou se assustava com algo. Ele não a chamava de mãe ainda, mas o jeito como se agarrava a ela, como procurava seu colo, era de um filho procurando sua mãe. Helena observava tudo aquilo com uma mistura de sentimentos complexos. Ela via como o neto florescia nos cuidados de Camila, como ele sorria mais, como ele crescia saudável e amado. Via também como Lucas estava diferente, mais leve, mais feliz, mais vivo do que estivera desde a morte da esposa. Mas o orgulho e a desconfiança ainda brigavam dentro dela, fazendo-a manter distância, fazendo-a questionar cada gesto, cada palavra. Foi em um domingo de manhã que tudo começou a mudar. Helena tinha ido visitar o filho como de costume. Entrou na casa usando a chave que tinha e encontrou uma cena que a fez parar na porta da sala. Camila estava no chão com o bebê, os dois cercados por almofadas e brinquedos. Ela cantava uma música baixinho enquanto o menino tentava montar blocos coloridos, rindo toda vez que a torre caía. A luz da manhã entrava pelas janelas largas, iluminando aquela cena de uma forma quase mágica. Mas não foi isso que tocou Helena. Foi o momento em que o bebê caiu e bateu a testa no chão, começando a chorar daquele jeito desesperado que todas as avós conhecem. Camila o pegou no colo imediatamente, beijando a testa onde estava ficando vermelho, balançando ele com aquele ritmo específico que só ela parecia conhecer, murmurando palavras de conforto que acalmaram o choro em segundos. E então o menino olhou para Camila com aqueles olhos grandes e disse, pela primeira vez, a palavra que mudaria tudo: mamãe. Helena viu as lágrimas brotarem instantaneamente nos olhos de Camila. Viu como ela abraçou o menino mais forte, como um soluço escapou de sua garganta, como ela repetiu baixinho: mamãe está aqui, meu amor, mamãe está aqui. Aquilo não era calculado, aquilo não era fingido, aquilo era amor puro, genuíno, maternal. Era o tipo de amor que não podia ser comprado ou simulado. Era o tipo de amor que Helena tinha sentido pelos próprios filhos. Ela recuou silenciosamente antes que Camila a visse, saiu da casa e foi para o carro. Sentou-se no banco do motorista e, pela primeira vez em meses, permitiu-se questionar se tinha estado errada, se tinha julgado aquela moça injustamente, se tinha deixado o preconceito e o medo cegarem sua capacidade de ver o que estava bem na frente dos olhos. Naquela noite, ela pediu para Lucas ir até sua casa. Ele foi, deixando Camila cuidando do bebê, que agora não parava de chamar mamãe para tudo, enchendo-a de alegria e emoção a cada vez. Preciso te contar algo. Helena começou quando estavam sentados na varanda dela, o sol se pondo no horizonte tingindo o céu de laranja e rosa. Lucas a olhou, preocupado. Conhecia aquele tom de voz. Era o tom que ela usava quando estava prestes a dizer algo importante. Ofereci dinheiro para Camila se afastar de você, ela confessou. Lucas fechou os olhos, a mandíbula apertada. Eu sei. Ela me contou eventualmente.
Por que você não me confrontou? Porque ela me pediu para não fazer isso. Disse que você estava protegendo seu filho e que ela entendia, mesmo que doesse. Helena sentiu algo apertar no peito. Ela te protegeu de mim. Mesmo eu tendo feito aquilo, ela te protegeu. É quem ela é, mãe. É por isso que eu a amo. Houve um longo silêncio. Helena olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham envelhecido sem ela perceber. Mãos que um dia embalaram o filho que agora estava ali, adulto e apaixonado. Eu estava errada, ela disse finalmente. E as palavras custaram mais do que ela esperava. Estava errada sobre ela. Vi algo hoje que me fez perceber. O menino a chamou de mãe, e o jeito que ela reagiu, não tem como fingir aquilo, Lucas. Não tem como simular aquele tipo de amor. Lucas sentiu os olhos arderem. Ela é incrível, mãe. Com ele, comigo, com tudo, ela transforma nossa casa em um lar de verdade. Eu sei, Helena admitiu. E eu preciso pedir desculpas, para ela e para você. Deixei meu preconceito falar mais alto que minha capacidade de ver o caráter de uma pessoa. Ela vai ficar feliz em ouvir isso, Lucas disse. Ela sempre quis sua aprovação, mesmo depois de tudo. Helena assentiu. Então vou pessoalmente pedir desculpas. É o mínimo que posso fazer. A conversa entre Helena e Camila aconteceu alguns dias depois, novamente naquela mesma cafeteria onde tudo tinha começado a desmoronar. Mas dessa vez, quando Camila chegou, encontrou uma Helena diferente. Os olhos dela eram mais suaves, a postura menos rígida. Obrigada por vir, Helena começou, e dessa vez havia calor genuíno na voz. Sei que da última vez que estivemos aqui, eu disse coisas terríveis, coisas que não eram verdade e que machucaram você profundamente. Camila permaneceu em silêncio, esperando. Vim pedir desculpas, Helena continuou. Desculpas sinceras por ter julgado você sem conhecer, por ter presumido o pior quando deveria ter visto o melhor. Vi como você é com meu neto. Vi o amor nos olhos dele quando olha para você. E finalmente entendi que você não está tirando nada de nós. Está dando algo que não podíamos dar sozinhos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Camila. Ela tinha esperado tanto tempo por esse momento, tinha sonhado com a aprovação daquela mulher, e agora que estava acontecendo, mal podia acreditar. Ele me chamou de mãe, Camila disse baixinho, alguns dias atrás, pela primeira vez. E eu juro, Dona Helena, que foi o momento mais feliz e mais assustador da minha vida, porque eu não quero substituir a mãe biológica dele. Não quero que ele esqueça dela, mas também não posso negar que amo aquele menino como se tivesse dado a luz a ele. A mãe dele, minha nora, era uma boa pessoa. Helena disse, a voz ficando mais suave, mas ela se foi. E o que você está fazendo não é substituir ela. É dar ao meu neto o que toda criança merece, uma mãe presente, amorosa, dedicada. E isso é um presente, Camila. É algo precioso que não tem preço. Elas conversaram por horas naquela tarde. Helena contou sobre sua própria história, sobre como tinha sido difícil criar os filhos, sobre os erros que tinha cometido, sobre o medo de perdê-los. Camila falou sobre a mãe que tinha perdido, sobre como tinha tido que crescer rápido demais, sobre os sonhos que teve que adiar, mas nunca abandonou completamente. E no final daquela conversa, quando se despediram, houve um abraço. Não foi perfeito, ainda havia camadas de mágoa para cicatrizar, mas foi sincero. Foi um começo. Os meses seguintes foram mais leves. Helena começou a visitar mais, a participar da vida deles, a se encantar com a relação entre Camila e o neto. Ela via como Camila ensinava o menino a falar, como tinha paciência infinita quando ele fazia birra, como transformava momentos simples em memórias preciosas. E então, em uma noite estrelada, 2 anos depois daquele encontro no parquinho, Lucas ajoelhou-se diante de Camila na varanda da mansão, com o filho de 3 anos ao lado segurando a caixinha com o anel. Você transformou nossa vida, Lucas disse, a voz tremendo de emoção.
transformou meu filho em uma criança feliz, transformou minha casa em um lar, transformou meu coração que estava partido em algo que consegue amar de novo. Casa comigo, Camila. Deixa a gente fazer oficial o que já é real. Deixa a gente ser uma família de verdade. Camila olhou para ele, para o menino que sorria segurando o anel, para Helena que observava da janela com lágrimas nos olhos, e disse sim. Sim para o amor que tinha florescido no lugar mais inesperado. Sim para a família que tinha ganhado. Sim para o futuro que finalmente parecia brilhante e possível. O casamento foi simples, mas lindo. Camila usou um vestido branco e delicado, nada muito extravagante porque não era seu estilo. O menino foi o pajem, caminhando desajeitado pelo corredor carregando as alianças, fazendo todos rirem e se encantarem. E quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção, Helena foi a primeira a dizer em voz alta: "Eu abençoo essa união com todo o meu coração." A vida de casados trouxe novos desafios e novas alegrias. Camila finalmente se mudou para a mansão, transformando aquele espaço enorme e frio em algo acolhedor e cheio de vida. Ela encheu as paredes com fotos de família, trouxe plantas para as varandas, encheu a cozinha com um cheiro de comida caseira que ela aprendeu com a mãe. O menino crescia feliz e amado. Aos 4 anos, ele não tinha memória da mãe biológica, mas Lucas fazia questão de mostrar fotos, de contar histórias, de manter a memória dela viva de uma forma saudável. E Camila sempre incentivava isso, porque sabia que amar alguém não significava apagar quem veio antes. Foi quando o menino estava prestes a completar 5 anos que Camila descobriu que estava grávida. A notícia veio em uma manhã comum. Ela estava passando mal há alguns dias e Lucas insistiu que ela fizesse um exame. Quando o resultado veio positivo, eles ficaram parados na sala por longos minutos, apenas se olhando, processando aquela informação. "Vamos ter um bebê", Camila finalmente disse, a voz saindo em um sussurro maravilhado. "Vamos ter um bebê", Lucas repetiu, e então a pegou nos braços, girando ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. O menino ficou confuso com toda aquela emoção, mas quando explicaram que ele ia ganhar um irmãozinho ou irmãzinha, ele pulou de alegria. "Vou ensinar tudo para ele, mamãe. Vou ser o melhor irmão do mundo." A gravidez foi tranquila e cheia de amor. Lucas não saía do lado de Camila, atento a cada detalhe, cada necessidade. Helena visitava quase todos os dias, trazendo presentes para o bebê que ainda nem tinha nascido, contando histórias da própria gravidez, criando uma conexão com a nora que ela nunca pensou que seria possível. E o menino, ele era o mais animado de todos. Conversava com a barriga da mãe todos os dias, cantava para o bebê, já planejava os brinquedos que ia compartilhar. Quando a filha nasceu em uma madrugada chuvosa, toda a família estava no hospital. Era uma menina pequena e perfeita, com os olhos escuros do pai e o sorriso que já prometia ser igual ao da mãe. Eles a chamaram de Helena, uma homenagem à avó que tinha aprendido a ver além dos próprios preconceitos. A avó Helena chorou quando soube do nome, abraçou Camila com força e disse: "Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por me ensinar que família não é sobre sangue, é sobre amor." O menino conheceu a irmãzinha com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Ele segurou a mãozinha minúscula dela e sussurrou: "Oi, irmãzinha. Eu sou seu irmão mais velho e vou te proteger sempre, sempre, sempre." Camila olhou para Lucas, para o filho que ganhara de presente, para a filha que carregara no ventre, para Helena que segurava ambos com um amor renovado, e sentiu o coração transbordar. Ela tinha vindo de tão longe, tinha passado por tanta dor, tinha trabalhado tanto apenas para sobreviver. E agora ali estava, cercada por uma família que amava, em uma vida que nem nos sonhos mais ousados tinha imaginado ser possível. Aquela noite no hospital,
com todos reunidos naquele quarto pequeno, era uma prova de que, às vezes, os melhores planos são aqueles que a vida faz por nós. Era uma prova de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, entre pessoas que pareciam viver em mundos completamente diferentes. E quando Camila fechou os olhos naquela noite, com a filha recém-nascida dormindo no berço ao lado e Lucas segurando sua mão, ela agradeceu silenciosamente aquele dia no parquinho, aquele bebê que chorava inconsolável, aquele momento que mudou tudo. Porque foi ali que sua verdadeira vida começou. Foi ali que ela encontrou não apenas um amor romântico, mas um propósito, uma família, um lugar onde finalmente pertencia por completo. Os anos foram passando como páginas de um livro que você não quer que termine. O menino, que agora todos chamavam carinhosamente de Gabriel, tinha acabado de completar 9 anos. A pequena Helena, ou Leninha como o irmão a apelidara, estava com 4 anos e era uma miniatura perfeita da mãe, com aquele mesmo jeito doce e acolhedor que conquistava a todos. A vida na mansão tinha se transformado completamente. Não era mais aquele espaço vazio e silencioso que Lucas conhecera nos dias mais sombrios. Agora havia risadas ecoando pelos corredores, desenhos infantis pendurados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala que Camila insistia em não guardar, porque aquela bagunça significava vida, significava família, significava amor. Lucas estava no escritório em casa quando ouviu o barulho vindo do jardim. Era uma tarde de sábado e Camila tinha organizado uma festa de aniversário surpresa para Gabriel. Não uma daquelas festas enormes e caras que eram comuns no círculo social deles, mas algo mais íntimo, com os amigos da escola do menino, alguns vizinhos e, claro, a avó Helena, que não perdia um evento da família por nada. Ele observou pela janela do escritório enquanto Camila organizava tudo com aquela energia que nunca parecia acabar. Ela estava diferente ultimamente, ele tinha percebido. Mais pensativa, às vezes olhava para o nada com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Mas sempre que ele perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim, que era só cansaço. A festa começou com Gabriel chegando do treino de futebol e encontrando todos os amigos no jardim, gritando surpresa. O rosto dele se iluminou daquele jeito que só crianças conseguem, pura alegria sem filtros. Ele correu para abraçar Camila, levantando-a do chão mesmo, ela sendo maior que ele, gritando: "Mamãe, você é a melhor do mundo." Lucas viu as lágrimas brotarem nos olhos da esposa, como sempre acontecia quando Gabriel demonstrava afeto assim tão aberto. Mesmo depois de todos esses anos, ela ainda se emocionava com o amor daquele menino que não tinha vindo de seu ventre, mas que era seu filho em todos os sentidos que importavam. A tarde transcorreu em meio a risadas, brincadeiras e aquele caos feliz que só festas infantis conseguem criar. Leninha estava pendurada na avó Helena o tempo todo, mostrando os desenhos que tinha feito para o irmão, contando histórias inventadas com aquela imaginação fértil de quem ainda vê magia em tudo. Foi quando começaram a cantar parabéns que Lucas notou. Camila estava pálida, apoiando-se discretamente na mesa. Ele atravessou o jardim rapidamente, chegando ao lado dela bem quando suas pernas começavam a fraquejar. "Camila!" ele sussurrou, segurando-a firme. "Amor, o que está acontecendo?" "Estou bem", ela murmurou, mas claramente não estava. Só um pouco tonta. Helena percebeu o movimento e veio imediatamente, assumindo o comando da situação com aquela eficiência que vinha de anos sendo mãe. "Lucas, leva ela para dentro. Eu cuido das crianças." Ele a conduziu para o quarto, ajudando-a a se deitar. Camila fechou os olhos, respirando fundo, tentando fazer o mundo parar de girar. "Vou chamar o médico", Lucas disse, já pegando o telefone. "Não precisa." Camila segurou a mão dele. "Eu sei o que é." Lucas a olhou, confuso e preocupado. "Como assim você sabe?" Camila abriu os olhos, e havia algo neles que ele não conseguia identificar. Medo? Esperança?
Fiz um exame ontem. Estava esperando o momento certo para te contar. O coração de Lucas disparou. Você está grávida, ela completou, e as lágrimas começaram a rolar. De novo. Mas Lucas, tem algo mais. Ele sentou-se na cama ao lado dela, segurando as duas mãos dela agora. Me conta, o que está acontecendo? Tenho 34 anos, ela começou, a voz tremendo. Não é velha, eu sei, mas é considerada uma gestação de risco, e os médicos encontraram algo. Uma pequena anomalia, nada definitivo ainda, mas existe uma chance de o bebê ter problemas. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Que tipo de problemas? Síndrome de Down, talvez. Ou pode ser nada, pode ser só um erro nos exames. Mas vão precisar monitorar de perto a gravidez toda. E existe uma chance maior de complicações no parto. Eles ficaram ali sentados em silêncio por longos minutos, processando aquela informação. Lá fora, podiam ouvir as crianças brincando, a festa continuando, a vida seguindo como se o mundo não tivesse acabado de se abalar. O que você quer fazer? Lucas finalmente perguntou. Camila olhou para ele com aqueles olhos que ele tinha aprendido a amar tanto. Eu quero esse bebê, não importa o que venha, não importa os desafios. Essa criança é nossa e vamos amá-la do mesmo jeito. Lucas abraçou-a forte, sentindo suas próprias lágrimas caírem. Então vamos fazer isso juntos. Vamos enfrentar o que vier, do jeito que sempre fizemos. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Camila fazia exames toda semana, e cada resultado era esperado com uma mistura de ansiedade e esperança. Gabriel e Leninha sabiam que ia vir um irmãozinho ou irmãzinha, mas eram protegidos das preocupações dos adultos. Para eles, era só alegria e antecipação. Helena se tornou um pilar ainda mais forte durante aquele período. Ela acompanhava Camila a todos os exames, segurava sua mão quando os médicos explicavam possibilidades e probabilidades. Ficava com as crianças quando Lucas precisava trabalhar e Camila precisava descansar. Uma tarde, quando Camila estava no 5º mês, Helena e ela estavam sozinhas na varanda, observando as crianças brincarem no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Você já pensou em como vai ser? Helena perguntou de repente. Se o bebê tiver alguma condição especial? Camila completou. Penso nisso todos os dias. Tenho medo, não vou mentir. Medo de não ser forte o suficiente, de não saber como ajudar, de ver meu filho sofrer. Helena pegou a mão dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Camila. Você transformou a vida de um menino que estava perdido em dor. Você me ensinou que estava errada sobre tantas coisas. Você criou uma família onde havia apenas vazio. Se alguém pode enfrentar isso, é você. Às vezes não me sinto forte, Camila admitiu. Às vezes acordo no meio da noite apavorada, pensando em tudo que pode dar errado. E isso é normal. É humano. Mas olhe para tudo que você já superou. Olhe para onde você estava e onde está agora. Camila pensou naqueles dias difíceis, trabalhando em 2 empregos, mal conseguindo pagar as contas, sozinha no mundo. E olhou para onde estava agora, cercada de amor, com uma família que ela nunca sonhou ter. Sabe o que eu percebi? Camila disse depois de um tempo, que os melhores presentes da vida vêm embrulhados nos desafios mais difíceis. Gabriel veio até mim em um dos momentos mais difíceis da vida dele e da vida do Lucas. E olhe o presente que ele se tornou para nós. E esse bebê vai ser outro presente, Helena afirmou. Diferente, talvez desafiador, mas um presente mesmo assim. Foi no 7º mês que finalmente tiveram uma resposta definitiva. Os exames confirmaram que o bebê, um menino, tinha síndrome de Down. Quando o médico deu a notícia, Lucas e Camila estavam de mãos dadas na sala de exames. Houve um momento de silêncio pesado, e então Camila perguntou, ele está saudável? O coração está bem? Está. O médico confirmou. É um menino forte,
vai precisar de acompanhamento, terapias, cuidados especiais, mas está saudável. Então está tudo bem, Camila disse, e realmente acreditava nisso. Vamos amá-lo e cuidar dele, e ele vai ter uma vida feliz. Quando contaram para Gabriel e Leninha, a reação das crianças foi surpreendentemente simples e bonita. O irmãozinho vai precisar de mais ajuda? Gabriel perguntou. Sim, Lucas confirmou. Ele vai aprender as coisas um pouco mais devagar que outras crianças. Então a gente ensina devagar. Gabriel disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E a gente vai proteger ele de quem for mal com ele. Leninha, com seus 4 anos, simplesmente disse: vou amar ele muito, muito, muito. E naquele momento, Camila e Lucas entenderam que tinham criado algo especial. Não era só uma família, era um lugar de aceitação, de amor incondicional, de compreensão de que ser diferente não era ser menos. O parto foi programado para a 38ª semana. Camila estava nervosa, mas também pronta. Toda a família estava no hospital quando chegou o momento. Gabriel e Leninha ficaram com uma tia na sala de espera, ansiosos para conhecer o irmãozinho. Helena estava na sala de parto, segurando a mão de Camila do outro lado, enquanto Lucas estava do outro. Quando o bebê finalmente nasceu, seu primeiro choro encheu a sala. Era um choro forte, saudável, perfeito. O médico o colocou imediatamente no peito de Camila, e quando ela olhou para aquele rostinho pequeno, para aqueles olhinhos puxadinhos, para aquelas mãozinhas que já se agarravam a ela, sentiu o amor explodir dentro do peito. Oi, meu amor, ela sussurrou. Mamãe está aqui, papai está aqui, e você é perfeito, tão perfeito. Lucas chorava abertamente, beijando a testa da esposa, tocando delicadamente no filho que era tão esperado, tão amado, tão desejado. Ele é lindo, ele disse. Perfeito. Helena também tinha lágrimas nos olhos. Ver aquela família, aquela mulher que ela tinha julgado tão injustamente no começo, segurando aquele bebê especial com tanto amor, foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Eles o chamaram de Miguel, que significa quem é como Deus. E quando Gabriel e Leninha finalmente puderam entrar para conhecer o irmãozinho, a cena foi de uma beleza que ficaria gravada na memória de todos para sempre. Gabriel, agora com 9 anos, segurou Miguel com um cuidado que ninguém tinha ensinado, que vinha de algum lugar profundo dentro dele. Oi, Miguel. Sou seu irmão mais velho. Vou te ensinar a jogar bola, a andar de bicicleta, tudo. No seu tempo, sem pressa. Leninha beijou a cabecinha dele com delicadeza. Você é tão pequeno. Vou ser a melhor irmã do mundo para você. Camila olhou ao redor daquele quarto de hospital. Para o marido que tinha encontrado no momento mais inesperado, para o filho que ganhara de presente e que agora era um menino incrível, para a filha que tinha carregado no ventre e que era pura luz, para o bebê recém-nascido que ia desafiá-los e ensinar-lhes de formas que ainda nem imaginavam, para a sogra que tinha se tornado uma segunda mãe. E entendeu que aquele era o momento de virada que ela sempre soube que viria. Não era um momento de tragédia, como alguns poderiam pensar. Era um momento de transformação profunda, de amor sendo testado e provado verdadeiro, de família sendo definida não por facilidade, mas por escolha. Os próximos meses seriam difíceis, ela sabia. Haveria noites sem dormir, consultas médicas intermináveis, terapias, desafios que ela nem conseguia prever ainda. Mas enquanto segurava Miguel contra o peito, sentindo o coraçãozinho dele bater firme e forte, Camila sabia que eles iam conseguir. Porque o amor verdadeiro não escolhe apenas os caminhos fáceis. O amor verdadeiro aparece quando você menos espera, em um parquinho em uma tarde qualquer, e muda sua vida completamente. E então continua crescendo, se adaptando, se fortalecendo com cada desafio superado. E esta era apenas mais uma parte da história deles. Uma parte diferente, desafiadora, mas que provaria, mais uma vez, que família não é sobre perfeição.
É sobre amor, aceitação e a disposição de enfrentar juntos o que quer que a vida traga. 5 anos se passaram desde o nascimento de Miguel e a vida tinha encontrado um novo ritmo, um novo equilíbrio. A manhã começava cedo na casa, como sempre, com Camila acordando primeiro para preparar o café e organizar as mochilas das crianças. Gabriel agora estava com 14 anos, na fase complicada da adolescência, mas mantinha aquela doçura com os irmãos que sempre teve. Leninha, com 9 anos, era a organizadora da família, sempre lembrando os horários das terapias de Miguel, sempre cuidando para que ele tivesse tudo o que precisava. E Miguel, o pequeno Miguel de 5 anos, era pura alegria. Ele tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, aquele jeito de abraçar que parecia curar qualquer tristeza. As terapias tinham ajudado muito, ele estava se desenvolvendo bem, falando mais a cada dia, aprendendo coisas novas constantemente. Sim, era no tempo dele, mais devagar que outras crianças, mas cada conquista era celebrada como a vitória que realmente era. Naquela manhã específica, Camila estava na cozinha preparando o café quando sentiu os braços de Lucas a envolverem por trás. Ela se inclinou contra ele, permitindo-se aquele momento de paz antes do caos alegre do dia começar. "Bom dia, amor da minha vida", ele murmurou, beijando seu pescoço. "Bom dia", ela respondeu, virando-se para encará-lo. Havia algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que ela reconhecia, mas que há muito não via. "O que está tramando?" "Tramando?" Ele fingiu inocência. "Não posso apenas estar admirando minha esposa linda em uma manhã qualquer?" "Lucas", ela o cutucou de leve. "Conheço esse olhar. O que você está planejando?" Antes que ele pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pela escada. Miguel apareceu correndo na cozinha, ainda de pijama, o cabelo todo bagunçado, gritando "mamãe, mamãe", com aquela empolgação característica dele. Camila o pegou no colo, mesmo ele estando cada vez mais pesado, cobrindo o rosto dele de beijos. "Bom dia, meu príncipe. Dormiu bem?" "Sonhei com dinossauros", Miguel anunciou com os olhos brilhando. Ele estava obcecado com dinossauros ultimamente, conhecia o nome de todos, contava fatos sobre eles o tempo todo para quem quisesse ouvir. "Dinossauros grandes?" Lucas perguntou, participando da brincadeira. "Enormes." Miguel abriu os braços o máximo que podia, maiores que a casa toda. Gabriel apareceu em seguida, já vestido para a escola, os fones de ouvido pendurados no pescoço. Ele tinha crescido tanto que agora era quase da altura de Lucas, mas ainda mantinha aquele hábito de beijar a mãe na testa toda manhã. "Bom dia, mãe." "Pai." Pequenininho, ele bagunçou o cabelo de Miguel, que riu alto. "Não sou pequeno", Miguel protestou. "Sou grandão." "Claro que é." Gabriel concordou com aquele sorriso carinhoso. "O grandão mais pequeno que eu conheço." Leninha foi a última a descer, já impecavelmente arrumada, os cadernos organizados na mochila. "Miguel, você nem tomou banho ainda." Ela observou com aquele tom de irmã mais velha responsável que sempre usava. "Vem, vou te ajudar a escolher a roupa." Ela pegou o irmãozinho pela mão e o levou de volta para o andar de cima. Camila e Lucas trocaram um olhar cúmplice. Aqueles momentos de caos organizado, de amor bagunçado, de família imperfeita, mas perfeita ao mesmo tempo, eram tudo que eles tinham construído juntos. Então, Camila voltou ao assunto anterior quando ficaram sozinhos. "Vai me contar o que está planejando?" Lucas sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido significava que algo especial estava por vir. "Você lembra do parquinho onde nos conhecemos?" Como se ela pudesse esquecer. Aquele lugar estava gravado em sua memória para sempre. "Claro que lembro." "A prefeitura vai reformá-lo", Lucas contou.
E eu fiz uma doação considerável para que incluíssem um espaço totalmente acessível para crianças com necessidades especiais, balanços adaptados, rampas, equipamentos sensoriais, tudo. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Lucas! E tem mais, ele continuou. Vão nomear esse espaço. Vai se chamar Espaço Miguel, em homenagem ao nosso filho e a todas as crianças como ele que merecem um lugar para brincar e ser felizes. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Camila. Você fez isso? Nós fizemos isso, ele corrigiu. Porque você me ensinou que inclusão não é só uma palavra bonita. É ação, é mudança real. E se podemos usar nossos recursos para fazer diferença na vida de outras famílias, então devemos fazer. Camila o abraçou forte, sentindo o peito transbordar de amor e gratidão. Não pelo dinheiro, ou pela mansão, ou por qualquer coisa material, mas por ter encontrado um homem que entendia o que realmente importava, que tinha crescido e mudado junto com ela, que amava seus filhos incondicionalmente. Naquela tarde, depois de deixar as crianças na escola e levar Miguel à terapia, Camila foi visitar Helena. A avó agora tinha 72 anos, ainda vibrante e ativa, mas com aquela fragilidade que vem com a idade. Elas se sentaram na varanda da casa de Helena, tomando chá, observando os pássaros no jardim. Era um ritual que tinham desenvolvido ao longo dos anos, esses momentos só delas duas, onde podiam conversar sobre tudo e nada. Você parece pensativa, Helena observou. O que está passando por aquela cabeça? Camila sorriu. Com os anos, elas tinham desenvolvido uma intimidade verdadeira, uma relação de mãe e filha que Camila nunca pensou que teria novamente depois que perdeu a própria mãe. Estava pensando em como a vida é estranha, Camila disse. Como um único dia pode mudar tudo. Se eu não tivesse passado por aquele parquinho naquela tarde, se não tivesse ouvido Gabriel chorando, se não tivesse me aproximado... Mas você passou, você ouviu, você se aproximou, Helena a interrompeu gentilmente. E sabe por quê? Porque você tem um coração que não consegue ignorar alguém precisando de ajuda. É quem você é, Camila, sempre foi. Eu te julguei tanto no começo, Helena continuou, sua voz ficando mais suave, mais emocional. E hoje, você é a filha que eu sempre quis ter. É a mãe que meus netos precisavam. É a mulher que salvou meu filho de se perder na dor. Você também mudou muito, Camila observou. Não é mais aquela mulher que me ofereceu dinheiro para ir embora. Helena riu, mas havia tristeza naquele riso. Essa é uma das minhas maiores vergonhas. Imagina se você tivesse aceitado. Imagina tudo que teríamos perdido. Mas eu não aceitei. E você aprendeu. E nós construímos algo lindo juntas. Elas ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a companhia uma da outra. Era Helena quem quebrou o silêncio novamente. Sabe o que Miguel me disse ontem? Ela perguntou, os olhos brilhando. Ele disse, vovó, quando eu crescer quero ser igual à mamãe. Quero ajudar as pessoas que estão tristes. Camila sentiu a garganta apertar. Ele disse isso? Disse. E sabe o que eu respondi? Que ele já é igual à mãe, porque tem o mesmo coração enorme, a mesma capacidade de amar sem limites. As duas ficaram conversando até o sol começar a se pôr, pintando o céu com aquelas cores quentes que sempre marcavam o fim de um dia. Quando Camila se preparava para ir embora, Helena a segurou pela mão. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por não desistir, por não ir embora quando eu fui horrível com você, por amar meu filho e meus netos do jeito que você ama, por me ensinar que nunca é tarde para mudar, para crescer, para ser uma pessoa melhor. Camila abraçou a sogra com força. Obrigada a você, por me dar uma segunda chance, por se tornar a família que eu precisava. Quando voltou para casa, a noite já tinha caído. As crianças estavam na sala com Lucas, cada um em seu próprio mundo, mas juntos ao mesmo tempo. Gabriel mexia no celular, mas de vez em quando olhava para cima para rir de algo que os irmãos faziam.
Leninha desenhava concentrada, a língua para fora como sempre fazia quando estava focada. E Miguel estava no colo do pai, ouvindo ele ler um livro sobre dinossauros, interrompendo a cada página para fazer perguntas ou comentários empolgados. Camila parou na porta, apenas observando aquela cena. Seu coração estava tão cheio que parecia que ia transbordar. Como tinha chegado ali? Como aquela moça que trabalhava em 2 empregos, que mal conseguia pagar as contas, que estava tão sozinha no mundo, tinha se tornado isso. Mãe de 3, esposa amada, parte de uma família tão linda. Lucas olhou para cima e viu ela parada ali, os olhos marejados. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem está processando gratidão, de quem está vivenciando um momento de plena consciência de como a vida é preciosa. Vem cá, ele disse, abrindo o braço livre. Ela foi, acomodando-se ao lado dele no sofá. Miguel imediatamente escalou para o colo dela, levando o livro junto. Mamãe, você sabia que o Tiranossauro Rex tinha os braços pequenos, mas era muito forte? Eu sabia sim, meu amor, ela respondeu, beijando o topo da cabeça dele. Igual a você, pequeno, mas muito, muito forte. Miguel sorriu daquele jeito que derretia o coração de qualquer um. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu príncipe, mais que todas as estrelas no céu. Gabriel olhou para cima do celular. Isso é muito brega, mãe. Você também é brega. Leninha entrou na brincadeira. Semana passada você estava escrevendo poesias para aquela menina da escola. Leninha, Gabriel ficou vermelho. Isso era segredo. Todos riram, aquele tipo de risada gostosa que vem de dentro, que aquece a alma. E naquele momento, naquela noite comum de uma família comum, Camila entendeu algo profundo e verdadeiro. A vida não tinha dado a ela o caminho fácil. Tinha dado perdas, desafios, momentos em que parecia impossível continuar. Mas também tinha dado presentes disfarçados de dificuldades. Gabriel tinha chegado até ela através da dor, através de um momento de desespero dele e do pai. Miguel tinha vindo com seus próprios desafios, mas tinha ensinado a família inteira sobre aceitação, paciência e amor incondicional. E Lucas? Lucas tinha aparecido quando ela menos esperava, quando estava apenas tentando sobreviver mais um dia. Ele tinha visto nela algo que ela mesma não via, tinha acreditado nela quando nem ela mesma acreditava. No que você está pensando? Lucas sussurrou, só para ela ouvir. Que aquele dia no parquinho foi o dia mais importante da minha vida. Ela respondeu. Que tudo mudou quando eu decidi se aproximar, quando decidi não ignorar aquele choro, quando decidi confiar no meu coração. Sabe o que eu penso? Lucas disse. Que aquele não foi só o dia mais importante da sua vida. Foi o dia mais importante da minha também. Foi o dia em que comecei a viver de novo. Eles se beijaram suavemente, enquanto as crianças fingiam fazer sons de nojo, mas secretamente adoravam ver os pais se amando daquele jeito. A noite seguiu seu curso natural. Banhos foram dados, dentes foram escovados, histórias foram lidas. Miguel demorou mais para dormir, como sempre, precisando de 3 histórias em vez de uma, precisando de água, de mais um abraço, de mais um beijo. Mas eventualmente ele também se rendeu ao sono, abraçado ao dinossauro de pelúcia que ganhara de Gabriel no aniversário. Camila e Lucas foram para o quarto deles por último, exaustos, mas satisfeitos, como pais sempre ficam no fim de um dia cheio. Você sabe que eu teria desistido sem você? Lucas disse de repente, já deitado na cama. Naqueles primeiros meses, quando Gabriel não parava de chorar, quando eu não sabia mais o que fazer, eu estava prestes a desistir de tudo. De ser pai, de viver, de tudo. Mas você não desistiu. Camila disse, deitando-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu peito. Porque você apareceu. Porque você me mostrou que era possível. Que o amor pode curar, pode reconstruir, pode transformar. Nós fizemos isso juntos, ela corrigiu. Você me deu uma família.
Eu te dei esperança. Foi troca, sempre foi. Eles ficaram ali abraçados no escuro, ouvindo os sons da casa, dormindo ao redor deles. O relógio na parede marcando os segundos, o ar-condicionado zumbindo baixinho, os pequenos ruídos que uma casa faz quando está viva e habitada. Camila. Sim? Obrigado por não ter aceitado o dinheiro que minha mãe ofereceu. Obrigado por ter acreditado que valia a pena lutar por isso. Ela sorriu no escuro. Como eu poderia ter aceitado? Como eu poderia ter ido embora quando encontrei exatamente o que sempre procurei sem saber? Um lugar para pertencer, uma família para amar, um propósito maior que apenas sobreviver. Na manhã seguinte, Camila acordou mais cedo que o normal. Tinha um compromisso especial naquele dia. A inauguração do espaço inclusivo no parquinho estava marcada para aquela tarde, e ela estava nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Quando chegaram ao parquinho, já havia muitas pessoas lá. Famílias com crianças com necessidades especiais, representantes da prefeitura, vizinhos curiosos. Mas o que tocou Camila foi ver várias pessoas que ela tinha conhecido ao longo dos anos através das terapias de Miguel, outras mães que lutavam as mesmas batalhas, que celebravam as mesmas vitórias pequenas e enormes. Miguel estava extasiado com toda a atenção. Ele corria de um equipamento para outro, testando tudo, gritando mamãe, olha, a cada descoberta nova. Gabriel e Leninha o seguiam de perto, sempre atentos, sempre protetores, mas deixando ele explorar e se divertir. Quando chegou a hora dos discursos, o prefeito falou sobre inclusão e acessibilidade. Um representante da prefeitura agradeceu a doação de Lucas. E então chamaram Camila para falar. Ela subiu no pequeno palanque improvisado, olhou para todas aquelas pessoas e sentiu o coração acelerar. Não estava acostumada a falar em público, nunca tinha sido boa com palavras ensaiadas. Mas olhou para Miguel, que a observava com aquele sorriso enorme, e as palavras vieram naturalmente. Eu não tinha preparado um discurso, ela começou, a voz saindo mais firme do que esperava. Porque não sou boa com palavras bonitas. Sou apenas uma mãe, como muitas aqui. Uma mãe que quer o melhor para seus filhos. Uma mãe que luta todos os dias para dar a eles um mundo onde possam ser felizes, onde possam ser aceitos, onde possam simplesmente ser. Ela fez uma pausa, limpando a garganta. Foi aqui, neste parquinho, que minha vida mudou completamente. Há quase 10 anos eu ouvi um bebê chorando. E em vez de seguir meu caminho, eu parei, me aproximei. E aquele momento simples, aquela decisão de não ignorar, de não passar direto, mudou tudo. Aquele bebê é agora esse rapaz alto e lindo ali. Ela apontou para Gabriel, que ficou vermelho, mas sorriu orgulhoso. E ele me ensinou o que é amor incondicional. Me ensinou que família não é sobre sangue. É sobre escolha, sobre estar presente, sobre não desistir mesmo quando é difícil. E então veio esse pequeno aqui. Ela apontou para Miguel, que acenou animado. Meu príncipe, meu professor, meu milagre. Ele me ensina todos os dias que ser diferente não é ser menos. Que o valor de uma pessoa não está na velocidade com que ela aprende ou nas coisas que consegue fazer. Está no amor que ela dá, na alegria que ela traz, na luz que ela é. Várias pessoas estavam chorando agora, incluindo Helena, que assistia de longe com Lucas ao lado. Este espaço aqui, Camila continuou, a voz ficando embargada, é mais que um parquinho, é um símbolo de que estamos mudando, de que estamos aprendendo, de que estamos criando um mundo melhor. Um mundo onde todas as crianças têm lugar para brincar, para rir, para simplesmente ser crianças. Então, obrigada. Obrigada a todos que tornaram isso possível. Obrigada às famílias que lutam todos os dias por seus filhos. E obrigada ao meu marido, que entendeu que podemos usar o que temos para fazer diferença real na vida das pessoas. Quando ela desceu do palanque, foi recebida com abraços e lágrimas.
Mulheres que ela nunca tinha visto antes a agradeciam, dizendo que ela tinha falado por todas elas, que tinha colocado em palavras o que todas sentiam. Miguel correu até ela, pulando em seus braços. Mamãe, você falou bonito. Obrigada, meu amor. Ela o abraçou forte. Agora vai brincar. Esse espaço é seu, é de todas as crianças. E ela ficou ali, observando ele brincar com outras crianças, todas diferentes, todas especiais à sua maneira, todas felizes. Sentiu Lucas se aproximar, colocando o braço ao redor de sua cintura. Você foi perfeita, ele disse. Foi do coração, ela respondeu simplesmente. Enquanto o sol começava a se pôr naquela tarde especial, tingindo o céu com aquelas cores quentes que parecem abraçar o mundo, Camila olhou ao redor. Para o parquinho onde tudo começou, agora transformado em algo maior. Para as crianças brincando, incluindo as suas 3 joias preciosas. Para o marido ao seu lado, para a sogra que se tornara mãe, para todos que faziam parte dessa história linda e imperfeita. E entendeu que a vida é exatamente isso, uma série de escolhas, de momentos onde decidimos parar ou seguir em frente, de instantes onde escolhemos o amor em vez do medo, a aproximação em vez do distanciamento. Aquele dia no parquinho, tantos anos atrás, ela tinha escolhido parar, tinha escolhido se aproximar, tinha escolhido confiar em seu coração em vez de seguir o caminho seguro. E essa escolha tinha mudado não apenas sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Tinha criado uma família onde havia apenas dor. Tinha trazido esperança onde havia apenas desespero. Tinha provado que o amor verdadeiro e genuíno, pode superar qualquer diferença, qualquer desafio, qualquer obstáculo. Porque no final é isso que importa. Não o dinheiro, ou a posição social, ou as aparências, mas o amor. O amor que nos faz parar quando ouvimos alguém chorando. O amor que nos faz abrir os braços para quem precisa. O amor que transforma estranhos em família, que transforma desafios em bênçãos, que transforma uma vida comum em algo extraordinário. E enquanto o sol se punha completamente, deixando as primeiras estrelas aparecerem no céu, Camila fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela jornada, pelos tropeços e quedas que a fizeram mais forte, pelas dores que a ensinaram a valorizar as alegrias. Agradeceu principalmente por aquele dia no parquinho, por aquele choro que ouviu e não conseguiu ignorar, por aquele momento que mudou absolutamente tudo. Porque foi ali que sua verdadeira história começou. E que história linda tinha sido. 5 anos se passaram desde o nascimento de Miguel, e a vida tinha encontrado um novo ritmo, um novo equilíbrio. Amanhã começava cedo na casa, como sempre, com Camila acordando primeiro para preparar o café e organizar as mochilas das crianças. Gabriel agora estava com 14 anos, na fase complicada da adolescência, mas mantinha aquela doçura com os irmãos que sempre teve. Leninha, com 9 anos, era a organizadora da família, sempre lembrando os horários das terapias de Miguel, sempre cuidando para que ele tivesse tudo o que precisava. E Miguel, o pequeno Miguel de 5 anos, era pura alegria. Ele tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, aquele jeito de abraçar que parecia curar qualquer tristeza. As terapias tinham ajudado muito. Ele estava se desenvolvendo bem, falando mais a cada dia, aprendendo coisas novas constantemente. Sim, era no tempo dele, mais devagar que outras crianças, mas cada conquista era celebrada como a vitória que realmente era. Naquela manhã específica, Camila estava na cozinha preparando o café quando sentiu os braços de Lucas a envolverem por trás. Ela se inclinou contra ele, permitindo-se aquele momento de paz antes do caos alegre do dia começar. Bom dia, amor da minha vida, ele murmurou, beijando seu pescoço. Bom dia, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Havia algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que ela reconhecia, mas que há muito não via. O que está tramando? Tramando?
Ele fingiu inocência. Não posso apenas estar admirando minha esposa linda em uma manhã qualquer? Lucas, ela o cutucou de leve. Conheço esse olhar. O que você está planejando? Antes que ele pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pela escada. Miguel apareceu correndo na cozinha, ainda de pijama, o cabelo todo bagunçado, gritando mamãe, mamãe, com aquela empolgação característica dele. Camila o pegou no colo, mesmo ele estando cada vez mais pesado, cobrindo o rosto dele de beijos. Bom dia, meu príncipe. Dormiu bem? Sonhei com dinossauros, Miguel anunciou com os olhos brilhando. Ele estava obcecado com dinossauros ultimamente. Conhecia o nome de todos, contava fatos sobre eles o tempo todo para quem quisesse ouvir. Dinossauros grandes? Lucas perguntou, participando da brincadeira. Enormes. Miguel abriu os braços o máximo que podia. Maiores que a casa toda. Gabriel apareceu em seguida, já vestido para a escola, os fones de ouvido pendurados no pescoço. Ele tinha crescido tanto que agora era quase da altura de Lucas, mas ainda mantinha aquele hábito de beijar a mãe na testa toda manhã. Bom dia, mãe, pai. Pequenininho, ele bagunçou o cabelo de Miguel, que riu alto. Não sou pequeno, Miguel protestou. Sou grandão. Claro que é. Gabriel concordou com aquele sorriso carinhoso. O grandão mais pequeno que eu conheço. Leninha foi a última a descer, já impecavelmente arrumada, os cadernos organizados na mochila. Miguel, você nem tomou banho ainda. Ela observou com aquele tom de irmã mais velha responsável que sempre usava. Vem, vou te ajudar a escolher a roupa. Ela pegou o irmãozinho pela mão e o levou de volta para o andar de cima. Camila e Lucas trocaram um olhar cúmplice. Aqueles momentos de caos organizado, de amor bagunçado, de família imperfeita, mas perfeita ao mesmo tempo, eram tudo que eles tinham construído juntos. Então, Camila voltou ao assunto anterior quando ficaram sozinhos. Vai me contar o que está planejando? Lucas sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido significava que algo especial estava por vir. Você lembra do parquinho onde nos conhecemos? Como se ela pudesse esquecer. Aquele lugar estava gravado em sua memória para sempre. Claro que lembro. A prefeitura vai reformá-lo, Lucas contou. E eu fiz uma doação considerável para que incluíssem um espaço totalmente acessível para crianças com necessidades especiais. Balanços adaptados, rampas, equipamentos sensoriais, tudo. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Lucas. E tem mais, ele continuou. Vão nomear esse espaço. Vai se chamar Espaço Miguel, em homenagem ao nosso filho e a todas as crianças como ele que merecem um lugar para brincar e ser felizes. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Camila. Você fez isso? Nós fizemos isso, ele corrigiu. Porque você me ensinou que inclusão não é só uma palavra bonita, é ação, é mudança real. E se podemos usar nossos recursos para fazer diferença na vida de outras famílias, então devemos fazer. Camila o abraçou forte, sentindo o peito transbordar de amor e gratidão. Não pelo dinheiro, ou pela mansão, ou por qualquer coisa material, mas por ter encontrado um homem que entendia o que realmente importava, que tinha crescido e mudado junto com ela, que amava seus filhos incondicionalmente. Naquela tarde, depois de deixar as crianças na escola e levar Miguel à terapia, Camila foi visitar Helena. A avó agora tinha 72 anos, ainda vibrante e ativa, mas com aquela fragilidade que vem com a idade. Elas se sentaram na varanda da casa de Helena, tomando chá, observando os pássaros no jardim. Era um ritual que tinham desenvolvido ao longo dos anos, esses momentos só delas duas, onde podiam conversar sobre tudo e nada. Você parece pensativa, Helena observou. O que está passando por aquela cabeça? Camila sorriu. Com os anos, elas tinham desenvolvido uma intimidade verdadeira, uma relação de mãe e filha que Camila nunca pensou que teria novamente depois que perdeu a própria mãe. Estava pensando em como a vida é estranha.
Camila disse. Como um único dia pode mudar tudo. Se eu não tivesse passado por aquele parquinho naquela tarde, se não tivesse ouvido Gabriel chorando, se não tivesse me aproximado. Mas você passou. Você ouviu. Você se aproximou. Helena a interrompeu gentilmente. E sabe por quê? Porque você tem um coração que não consegue ignorar alguém precisando de ajuda. É quem você é, Camila. Sempre foi. Eu te julguei tanto no começo. Helena continuou, sua voz ficando mais suave, mais emocional. E hoje, você é a filha que eu sempre quis ter. É a mãe que meus netos precisavam. É a mulher que salvou meu filho de se perder na dor. Você também mudou muito, Camila observou. Não é mais aquela mulher que me ofereceu dinheiro para ir embora. Helena riu, mas havia tristeza naquele riso. Essa é uma das minhas maiores vergonhas. Imagina se você tivesse aceitado. Imagina tudo que teríamos perdido. Mas eu não aceitei, e você aprendeu. E nós construímos algo lindo juntas. Elas ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a companhia uma da outra. Era Helena quem quebrou o silêncio novamente. Sabe o que Miguel me disse ontem? Ela perguntou, os olhos brilhando. Ele disse, vovó, quando eu crescer quero ser igual à mamãe. Quero ajudar as pessoas que estão tristes. Camila sentiu a garganta apertar. Ele disse isso? Disse. E sabe o que eu respondi? Que ele já é igual à mãe, porque tem o mesmo coração enorme, a mesma capacidade de amar sem limites. As duas ficaram conversando até o sol começar a se pôr, pintando o céu com aquelas cores quentes que sempre marcavam o fim de um dia. Quando Camila se preparava para ir embora, Helena a segurou pela mão. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por não desistir. Por não ir embora quando eu fui horrível com você. Por amar meu filho e meus netos do jeito que você ama. Por me ensinar que nunca é tarde para mudar, para crescer, para ser uma pessoa melhor. Camila abraçou a sogra com força. Obrigada a você, por me dar uma segunda chance, por se tornar a família que eu precisava. Quando voltou para casa, a noite já tinha caído. As crianças estavam na sala com Lucas, cada um em seu próprio mundo, mas juntos ao mesmo tempo. Gabriel mexia no celular, mas de vez em quando olhava para cima para rir de algo que os irmãos faziam. Leninha desenhava concentrada, a língua para fora como sempre fazia quando estava focada. E Miguel estava no colo do pai, ouvindo ele ler um livro sobre dinossauros, interrompendo a cada página para fazer perguntas ou comentários empolgados. Camila parou na porta, apenas observando aquela cena. Seu coração estava tão cheio que parecia que ia transbordar. Como tinha chegado ali? Como aquela moça que trabalhava em 2 empregos, que mal conseguia pagar as contas, que estava tão sozinha no mundo, tinha se tornado isso? Mãe de 3, esposa amada, parte de uma família tão linda. Lucas olhou para cima e viu ela parada ali, os olhos marejados. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem está processando gratidão, de quem está vivenciando um momento de plena consciência de como a vida é preciosa. Vem cá, ele disse, abrindo o braço livre. Ela foi, acomodando-se ao lado dele no sofá. Miguel imediatamente escalou para o colo dela, levando o livro junto. Mamãe, você sabia que o Tiranossauro Rex tinha os braços pequenos, mas era muito forte? Eu sabia sim, meu amor, ela respondeu, beijando o topo da cabeça dele. Igual a você, pequeno mas muito, muito forte. Miguel sorriu daquele jeito que derretia o coração de qualquer um. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu príncipe, mais que todas as estrelas no céu. Gabriel olhou para cima do celular. Isso é muito brega, mãe. Você também é brega. Leninha entrou na brincadeira. Semana passada você estava escrevendo poesias para aquela menina da escola. Leninha, Gabriel ficou vermelho. Isso era segredo. Todos riram, aquele tipo de risada gostosa que vem de dentro, que aquece a alma.
E naquele momento, naquela noite comum de uma família comum, Camila entendeu algo profundo e verdadeiro. A vida não tinha dado a ela o caminho fácil. Tinha dado perdas, desafios, momentos em que parecia impossível continuar. Mas também tinha dado presentes disfarçados de dificuldades. Gabriel tinha chegado até ela através da dor, através de um momento de desespero dele e do pai. Miguel tinha vindo com seus próprios desafios, mas tinha ensinado a família inteira sobre aceitação, paciência e amor incondicional. E Lucas? Lucas tinha aparecido quando ela menos esperava, quando estava apenas tentando sobreviver mais um dia. Ele tinha visto nela algo que ela mesma não via, tinha acreditado nela quando nem ela mesma acreditava. No que você está pensando? Lucas sussurrou, só para ela ouvir. Que aquele dia no parquinho foi o dia mais importante da minha vida, ela respondeu. Que tudo mudou quando eu decidi se aproximar, quando decidi não ignorar aquele choro, quando decidi confiar no meu coração. Sabe o que eu penso? Lucas disse. Que aquele não foi só o dia mais importante da sua vida, foi o dia mais importante da minha também. Foi o dia em que comecei a viver de novo. Eles se beijaram suavemente, enquanto as crianças fingiam fazer sons de nojo, mas secretamente adoravam ver os pais se amando daquele jeito. A noite seguiu seu curso natural. Banhos foram dados, dentes foram escovados, histórias foram lidas. Miguel demorou mais para dormir, como sempre, precisando de 3 histórias em vez de uma, precisando de água, de mais um abraço, de mais um beijo. Mas eventualmente ele também se rendeu ao sono, abraçado ao dinossauro de pelúcia que ganhara de Gabriel no aniversário. Camila e Lucas foram para o quarto deles por último, exaustos mas satisfeitos, como pais sempre ficam no fim de um dia cheio. Você sabe que eu teria desistido sem você? Lucas disse de repente, já deitado na cama. Naqueles primeiros meses, quando Gabriel não parava de chorar, quando eu não sabia mais o que fazer, eu estava prestes a desistir de tudo. De ser pai, de viver, de tudo. Mas você não desistiu, Camila disse, deitando-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu peito. Porque você apareceu, porque você me mostrou que era possível, que o amor pode curar, pode reconstruir, pode transformar. Nós fizemos isso juntos, ela corrigiu. Você me deu uma família. Eu te dei esperança. Foi troca, sempre foi. Eles ficaram ali abraçados no escuro, ouvindo os sons da casa, dormindo ao redor deles. O relógio na parede marcando os segundos, o ar-condicionado zumbindo baixinho, os pequenos ruídos que uma casa faz quando está viva e habitada. Camila. Sim? Obrigado por não ter aceitado o dinheiro que minha mãe ofereceu. Obrigado por ter acreditado que valia a pena lutar por isso. Ela sorriu no escuro. Como eu poderia ter aceitado? Como eu poderia ter ido embora quando encontrei exatamente o que sempre procurei sem saber? Um lugar para pertencer, uma família para amar, um propósito maior que apenas sobreviver. Na manhã seguinte, Camila acordou mais cedo que o normal. Tinha um compromisso especial naquele dia. A inauguração do espaço inclusivo no parquinho estava marcada para aquela tarde e ela estava nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Quando chegaram ao parquinho, já havia muitas pessoas lá. Famílias com crianças com necessidades especiais, representantes da prefeitura, vizinhos curiosos. Mas o que tocou Camila foi ver várias pessoas que ela tinha conhecido ao longo dos anos através das terapias de Miguel, outras mães que lutavam as mesmas batalhas, que celebravam as mesmas vitórias pequenas e enormes. Miguel estava extasiado com toda a atenção. Ele corria de um equipamento para outro, testando tudo, gritando mamãe, olha, a cada descoberta nova. Gabriel e Leninha o seguiam de perto, sempre atentos, sempre protetores, mas deixando ele explorar e se divertir. Quando chegou a hora dos discursos, o prefeito falou sobre inclusão e acessibilidade.
Um representante da prefeitura agradeceu a doação de Lucas, e então chamaram Camila para falar. Ela subiu no pequeno palanque improvisado, olhou para todas aquelas pessoas e sentiu o coração acelerar. Não estava acostumada a falar em público, nunca tinha sido boa com palavras ensaiadas. Mas olhou para Miguel, que a observava com aquele sorriso enorme, e as palavras vieram naturalmente. Eu não tinha preparado um discurso. Ela começou, a voz saindo mais firme do que esperava. Porque não sou boa com palavras bonitas. Sou apenas uma mãe, como muitas aqui. Uma mãe que quer o melhor para seus filhos. Uma mãe que luta todos os dias para dar a eles um mundo onde possam ser felizes, onde possam ser aceitos, onde possam simplesmente ser. Ela fez uma pausa, limpando a garganta. Foi aqui, neste parquinho, que minha vida mudou completamente. Há quase 10 anos, eu ouvi um bebê chorando. E em vez de seguir meu caminho, eu parei, me aproximei. E aquele momento simples, aquela decisão de não ignorar, de não passar direto, mudou tudo. Aquele bebê é agora esse rapaz alto e lindo ali. Ela apontou para Gabriel, que ficou vermelho, mas sorriu orgulhoso. E ele me ensinou o que é amor incondicional. Me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha, sobre estar presente, sobre não desistir mesmo quando é difícil. E então veio esse pequeno aqui. Ela apontou para Miguel, que acenou animado. Meu príncipe, meu professor, meu milagre. Ele me ensina todos os dias que ser diferente não é ser menos, que o valor de uma pessoa não está na velocidade com que ela aprende ou nas coisas que consegue fazer. Está no amor que ela dá, na alegria que ela traz, na luz que ela é. Várias pessoas estavam chorando agora, incluindo Helena, que assistia de longe com Lucas ao lado. Este espaço aqui, Camila continuou, a voz ficando embargada, é mais que um parquinho, é um símbolo de que estamos mudando, de que estamos aprendendo, de que estamos criando um mundo melhor. Um mundo onde todas as crianças têm lugar para brincar, para rir, para simplesmente ser crianças. Então, obrigada. Obrigada a todos que tornaram isso possível. Obrigada às famílias que lutam todos os dias por seus filhos. E obrigada ao meu marido, que entendeu que podemos usar o que temos para fazer diferença real na vida das pessoas. Quando ela desceu do palanque, foi recebida com abraços e lágrimas. Mulheres que ela nunca tinha visto antes a agradeciam, dizendo que ela tinha falado por todas elas, que tinha colocado em palavras o que todas sentiam. Miguel correu até ela, pulando em seus braços. Mamãe, você falou bonito. Obrigada, meu amor. Ela o abraçou forte. Agora vai brincar. Esse espaço é seu, é de todas as crianças. E ela ficou ali, observando ele brincar com outras crianças, todas diferentes, todas especiais à sua maneira, todas felizes. Sentiu Lucas se aproximar, colocando o braço ao redor de sua cintura. Você foi perfeita, ele disse. Foi do coração? Ela respondeu simplesmente. Enquanto o sol começava a se pôr naquela tarde especial, tingindo o céu com aquelas cores quentes que parecem abraçar o mundo, Camila olhou ao redor. Para o parquinho onde tudo começou, agora transformado em algo maior. Para as crianças brincando, incluindo as suas 3 joias preciosas. Para o marido ao seu lado, para a sogra que se tornara mãe, para todos que faziam parte dessa história linda e imperfeita. E entendeu que a vida é exatamente isso. Uma série de escolhas, de momentos onde decidimos parar ou seguir em frente, de instantes onde escolhemos o amor em vez do medo, a aproximação em vez do distanciamento. Aquele dia no parquinho, tantos anos atrás, ela tinha escolhido parar, tinha escolhido se aproximar, tinha escolhido confiar em seu coração em vez de seguir o caminho seguro. E essa escolha tinha mudado não apenas sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Tinha criado uma família onde havia apenas dor. Tinha trazido esperança onde havia apenas desespero. Tinha provado que o amor verdadeiro e genuíno, pode superar qualquer diferença, qualquer desafio, qualquer obstáculo.
Porque no final é isso que importa, não o dinheiro ou a posição social ou as aparências, mas o amor. O amor que nos faz parar quando ouvimos alguém chorando. O amor que nos faz abrir os braços para quem precisa. O amor que transforma estranhos em família, que transforma desafios em bênçãos, que transforma uma vida comum em algo extraordinário. E enquanto o sol se punha completamente, deixando as primeiras estrelas aparecerem no céu, Camila fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela jornada, pelos tropeços e quedas que a fizeram mais forte, pelas dores que a ensinaram a valorizar as alegrias. Agradeceu principalmente por aquele dia no parquinho, por aquele choro que ouviu e não conseguiu ignorar, por aquele momento que mudou absolutamente tudo. Porque foi ali que sua verdadeira história começou. E que história linda tinha sido. Resumo para Cenaz. Um parquinho banhado pela luz dourada da tarde, onde as sombras das árvores dançam suavemente. Um homem de olhar cansado segura um bebê que chora inconsolável, o desespero pintado em seu rosto. Uma mulher de uniforme simples hesita, depois se aproxima. Seus braços acolhem a criança, e o milagre acontece, o choro cessa, substituído por uma paz que parece impossível. Mãos que se tocam brevemente, corações que reconhecem algo profundo e inexplicável. Olhares que se cruzam pela primeira vez, mas que parecem se conhecer há eternidades. Uma mansão enorme e vazia que lentamente se transforma em lar. Risadas de crianças ecoando por corredores que antes conheciam apenas silêncio. Desenhos na geladeira, brinquedos espalhados, sinais de vida pulsando em cada canto. Uma mesa de café elegante onde julgamentos são oferecidos como envelopes de dinheiro. Lágrimas de humilhação misturadas com dignidade inabalável. Uma mulher que sai com a cabeça erguida, mesmo com o coração partido. Um homem confrontando verdades difíceis sob a chuva forte, um bebê em seus braços, estendendo-se desesperado para a única pessoa que traz conforto. Palavras de amor declaradas entre pingos de chuva, promessas feitas no meio do caos. Uma avó aprendendo a ver além de paredes construídas por anos de preconceito. Seus olhos finalmente abertos quando uma criança sussurra mamãe pela primeira vez para alguém que não a gerou, mas que a escolheu com cada fibra do ser. Um quarto de hospital iluminado pela luz suave do amanhecer, onde um bebê com olhinhos puxados entra no mundo cercado de amor incondicional. Mãos pequenas que se agarram, corações que se expandem além do que pareciam capazes. Anos passando como páginas virando. Uma criança especial ensinando lições sobre o verdadeiro significado de força. Irmãos crescendo juntos, protegendo, amando, aprendendo que diferente é apenas outra palavra para único. Um parquinho transformado, onde todas as crianças agora podem brincar. Mães abraçando mães, lágrimas de gratidão molhando rostos sorridentes. Um espaço que é mais que concreto e balanços, é esperança materializada, é amor construído, é mudança acontecendo. E finalmente uma família reunida enquanto o sol se põe. Não perfeita, nunca perfeita, mas perfeita em sua imperfeição. Unidos não por sangue ou dinheiro ou conveniência, mas pela escolha diária de amar, de aceitar, de estar presente. Cores quentes do entardecer abraçando todos, como se o próprio céu estivesse celebrando essa história de amor improvável que floresceu onde menos se esperava. Uma história que prova que os melhores capítulos da vida começam quando temos coragem de parar, de nos aproximar, de escolher o amor sobre o medo. Gostou da história? Aqui no canal Voz que Conta Histórias, toda semana trazemos narrativas emocionantes como essa, histórias que tocam o coração e nos fazem acreditar no poder do amor e da família. Se você se emocionou com a jornada de Lucas, Camila e seus filhos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários,
Você já teve um momento que mudou completamente sua vida, como aquele dia no parquinho mudou a vida deles? Compartilhe a sua história aqui embaixo, adoro ler cada comentário de vocês. Até o próximo vídeo e lembra, o próximo vai ser ainda mais especial. Qual foi o momento da história que mais te emocionou?